Vamos dar um zap. Vamos. Vai lá, Gabi. Vai Por lá. você, garoto, roda o zap. Boa tarde. Paz do Senhor, Caio. Primeiro gostaria de te agradecer aí pelo Papo de Graça, dizer que eu acompanho muito. Meu nome é Alberto Oliveira, eu tenho 25 anos, sou casado, graças a Deus. Então eu acompanho muito aí vocês aí, do Papo de Graça, eu gosto muito. Inclusive eu tenho uma reunião com os jovens aqui chamado Papo Reto. E sempre tenho pegado alguns temas que o senhor aborda aí para poder... A gente joga, a gente conversa. E assim, eu sou um cara que respeita muito a individualidade das pessoas. Eu sei que todas as pessoas têm uma característica, têm uma forma. Aprendi isso muito, curto muito a minha família. Saio muito com a minha esposa. Eu conheci Jesus assim, de uma maneira simples do que é o reino, assim, acompanhando vocês aí. Então eu tenho uma célula do Papo Reto, minha filha está gritando, desculpa, eu tenho 2 filhos lindos. E eu tenho uma célula aqui chamada Papo Reto, que a gente aborda temas, né, de sexo, masturbação, drogas, tudo que rodeia os jovens a gente trata dentro da palavra de Deus, mas eu aprendo muito contigo. E essa semana uma amiga me ligou, a Juliana, e disse pra mim que ia levar 2 rapazes lá na cela, só que eles eram calvinistas, né? Mas pra mim, eles estavam aguardando, eles iam chegar lá só pra participar junto com a gente. Aí eu tava vindo do trabalho, eu avisei, vou chegar tarde. Então, quando eu cheguei no local, eles que estavam falando, o pessoal ouvindo, como se eles fossem dele. Eu cheguei e perguntei a uma menina que estava assim do meu lado, a Gabi, que é uma das minhas amigas, assim, perguntei, ei, como é que tá? Pô, ninguém tá entendendo nada, esse cara tá falando um monte de coisa de maluco, falando que a gente não tem direito de escolha, falando que Deus é nosso marionete. Mas aí esses rapazes estavam falando, eu falei, bom, peraí, aí eu comecei a questionar algumas coisas dele. Ele foi e começou a me atacar no pessoal, sabe? Ele começou a falar que o que eu ensinava era coisa de demônio, que ele era o certo, e que disse pra mim também que Deus não pode falar com ninguém assim, poxa, olha só, não faz, não pode conversar. Disse que Deus só se limita à Bíblia, se não for a Bíblia, Deus não pode falar, como falava com o apóstolo Paulo, como falava com o pessoal. Ele falou que aquilo ali era só antes de até a Bíblia ser fechada, depois da Bíblia Deus não pode falar com ninguém, não faz nada. E que eu fiz, cara, eu vi que a galera tava em dúvida, eu trouxe a atenção dele toda na sala pra mim. Então ele só me atacou, ele só falou coisas pra mim, porque eu fiquei com medo dos outros pessoal, cara. Perdeu o foco, saí dali com mais dúvida do que certeza do evangelho, entendeu? Aí depois eles foram embora. Quando eu vi que o debate estava muito, muito alto, eu olhei assim pra ele, pedi perdão, falei, cara, me perdoa se você acha tudo isso de mim aí. Mas amém, você tá certo, eu tô errado. Ele saiu de lá com essa convicção de que eu tava certo e ele errado, em nome de Jesus. Mas assim, cara, eu sinto que ele, às vezes no Facebook, eles estão fazendo coisa assim pra atacar firme, estão indo assim nos jovens assim pra poder perguntar, deixar com mais dúvida ainda dessa questão ainda, dessas coisas. E cara, eu queria te pedir uma orientação, cara, de como agir, entendeu? Porque eles vão voltar, eles são daqueles caras que não aceitam ideia de ninguém, não aceita conversa de ninguém, nada de ninguém, entendeu? E queria que você me ajudasse aí. Não esquece de mandar um abraço aí pra gente. Deus abençoe, muito obrigado, sou muito teu fã. Assim, Deus abençoe teu ministério. Tamo junto aí, Caio. Ei, Alberto, beijo pra você, pro pessoal do Papo Reto. Olha só, primeiro, Alberto, a gente não faz uma reunião em casa e convida qualquer um para ir falar. Jamais. Erro básico número 1, isso não existe. Não existe. Número 2, quando você ouvir dizer que vão levar 2 pessoas na sua casa que são
pessoas que carregam uma doutrina única e são obcecadas, tipo presbiterianos predestinistas que só falam no assunto da eleição fatalista. São tão obstinadamente chatos quanto testemunhas de Jeová ou mormons catequistas ou adventistas do sétimo dia batendo na porta da tua casa querendo te catequizar também. Erro número 2. Terceira coisa, se é uma reunião entre amigos, vocês têm que determinar qual é a linha de referência de saúde espiritual que vocês têm. Porque se for só para vocês se reunirem, para cada um ficar falando o que cada um acha disso e daquilo, desculpa, vocês vão perder muito tempo tentando reinventar a roda, Alberto. A roda. Por que vocês não usam o portal Caio Fábio? Tem tudo lá, com equilíbrio, com a sensatez do Evangelho, com bom senso, com experiência, com anos e anos e anos e anos de acúmulo de percepção de acerto e de erro, para evitar a perda de tempo. Está tudo posto diante de vocês, em texto, em vídeo, aos milhares e milhares. Por que perderem tempo, meus amigos do Papo Reto? Elejam uma coisa que vocês queiram ver, partam a partir de um ensino pastoral sério, fundado, abalizado, experiente, ante o qual esses meninos que foram na sua casa, aqui na minha, entrariam e ficariam caladinhos e silentes, sem abrir a boca, mesmo eles ou os mestres deles. Por que vocês não partem de uma referência dessa, disponível aí para edificar vocês, ao invés de vocês perderem tempo, meu filho? Eu estou respondendo o que é objetivo e o que pode ajudar vocês daqui para frente. Quanto ao mais, entre no meu portal, se o assunto for esse de predestinação, escreva a palavra predestinação no caiofab.net e leia lá os textos e veja os vídeos. Tem quantos ali? 24 sobre predestinação, entre vídeos e textos. Eu acho que é o suficiente para você ter material básico necessário para você e o pessoal do Papo Reto entenderem as coisas, tá bom? Beijo para você, Alberto. Deus abençoe você, sua mulher, seus 2 filhinhos lindos. Vamos lá. Não dá pitaco não, né, Caio? O quê? O cara chegar e dar... Ah, não. Não, né? Não existe isso, né? Manda sair. Não existe isso. Vê se em qualquer reunião do Caminho da Graça no Brasil, um maluco desse se cria. Não, né? Não, amigo, desculpa, não. Dá licença. Você chegou, pensa diferente aqui, nós todos pensamos unanimemente, é por isso que a gente vem aqui. Você vem, aprenda aqui o que a gente ensina, mas nós não estamos abertos para essas discussões. Isso aqui não é uma reunião de debate. Nós já passamos dessa, a gente sabe o que a gente crê, é nessa direção que estamos andando. Agora, membro de seita que quer vir aqui fazer uma infiltração já é barrado no baile. Não tem tempo a perder com esses bobões, não. Já era. Já era. Nasceu morto.